Hoje nós vamos falar da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo é a viagem mais produtiva, mais enérgica de todas as viagens missionárias desse apóstolo. Mas antes de entrarmos nessa segunda viagem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que aconteceu até aqui. Na primeira viagem, Paulo e Barnabé evangeliza, ali no capítulo 13 e 14 de Atos, toda a Ásia Menor. Quando eles voltam para o ponto de partida, que foi a cidade de Antioquia da Síria, ele soube que alguns, chamados judaizantes, é assim que ele chama, saíram de Jerusalém e foram até a região da Galáxia, palco da primeira viagem, e desconstruía o que Paulo ensinava. Paulo agora pede aos apóstolos um concílio, uma reunião. E quando esse concílio acontece, Paulo testifica e Barnabé como Deus era com eles, Pedro testifica e o irmão Tiago, o irmão de Jesus, acaba fazendo a suma de toda aquela reunião, emitindo no verso 30 do capítulo 15 uma carta entregando nas mãos de Paulo e Barnabé e enviando junto a eles um homem chamado Silas, para que ele pudesse testificar lá em Antioquia da Síria que Deus era com Paulo e os apóstolos tinham selado isso. A segunda viagem missionária começa agora a ser preparada. De modo que essa segunda viagem missionária houve uma desavença. A partir do versículo 36 do capítulo 15, Paulo e Barnabé se desentenderam justamente por causa de João Marcos. Lá no capítulo 13, verso 13, entrando na região da Panfilha, João Marcos abandona Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém. Alguns expositores chegam a dizer que o motivo de alguns judaizantes sair de Jerusalém e falarem de Paulo e Barnabé que não concordava com a forma como eles pregavam foi justamente João Marcos. Isso não vem ao caso agora. O fato é que agora João Marcos, nessa segunda viagem missionária, foi o causador da divisão de Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não quis levar aquele que desde a região da Panfilha o deixou na mão. De modo que houve, o texto vai dizer, uma discussão muito fervorosa entre os dois. João Marcos e Barnabé saíram da presença dos irmãos e voltaram para a ilha de Chipre. Capítulo 4, versículo 36, fala que eles eram da ilha de Chipre. Paulo agora, juntamente com Silas, encomendado pelos irmãos, na graça de Deus, juntamente com a carta recebida dos apóstolos, eles partem para a sua segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo, então, começa. No capítulo 16, vai dizer que ele vai passando por cada cidade. A cidade, por exemplo, de Derbe e Listra, que foram justamente cidades que ele passou no capítulo 14, verso 6, abrindo igrejas, fortalecendo irmãos agora, eles fazem essa segunda viagem missionária. O texto vai dizer que lá na região de Icônio, eles encontram um certo jovem chamado Timóteo. Timóteo tinha bom testemunho entre todos, de modo que daquele momento em diante, Timóteo vira o maior ajudador de Paulo. Aquele Timóteo que depois Paulo, escrevendo 2 epístolas sobre ele, testificava o seu zelo na obra do Senhor. Guiado pelo Espírito Santo, Paulo agora chega à região da Mícia, que perto de Pérgamo ali, e depois na região da Bitínia, que é a parte mais alta da Ásia Menor. Lá na região da Bitínia, ele tentava evangelizar, mas o Espírito Santo disse não. Então, ele tentou ir para as partes mais baixas, mas o Espírito de Jesus disse não. Então, ele chega a uma cidade chamada Troade, que ficava no extremo da Ásia Menor. Nesta cidade de Troade, Paulo teve uma grande revelação. Essa cidade ficava a 25 quilômetros da antiga cidade de Troia. Lá, Paulo tem uma visão que muda a rota do seu ministério, que muda a rota da segunda viagem missionária. Até então, os limites da primeira e segunda viagem missionária estavam ali na Ásia Menor, aonde hoje é a Turquia. Agora, guiado pelo Espírito Santo, Paulo parte para a Europa e agora começa a visitar cidades da Macedônia. O texto vai dizer que ele chega a uma cidade chamada Filipos, e nessa cidade Deus era com ele, ficou ali não poucos dias, de modo que Deus foi confirmando através de Paulo e Silas, e agora Timóteo junto,
a obra do Senhor. Nessa cidade também, Paulo conhece uma mulher chamada Lídia, que era uma mulher que vendia púrpura da cidade de Tiatira. Tanto ela quanto a sua casa recebe Jesus, sendo ela ali uma evangelista já nos primeiros tempos da história da igreja. Nessa cidade também, Paulo, ele passando uma jovem endemoniada, uma jovem possessa de espírito de adivinhação, começa a gritar que ele era homem de Deus. O texto vai dizer que Paulo fica tão incomodado com aquilo, apesar do que ela estava falando ser uma verdade, mas aquilo não vinha da boca de Deus, e sim da boca de espíritos enganadores. Paulo repreende aquela jovem e aquela jovem passa a não adivinhar mais nada. Os donos daquela jovem agora levam Paulo às autoridades da cidade, e as autoridades mandam prender Paulo depois de açoitá-lo. Nessa cidade, nesse lugar, acontece algo maravilhoso aqui. É uma experiência tremenda. O texto vai dizer que à meia-noite, Paulo e Silas na prisão louvavam a Deus, diferente de muitos cristãos hoje, que quando passam por provações, tendem a abandonar a fé e rejeitar a palavra de Deus. Paulo e Barnabé, pelo contrário, eles louvavam a Deus por tudo aquilo que tinha acontecido, porque para eles era privilégio adorar a Deus naquele lugar e passar por tudo aquilo. Quando deu a meia-noite, diz o texto, que os fundamentos da prisão após um terremoto foram danificados. O carcereiro ficou ali desesperado, porque ele imaginava que todos os presos tinham se soltado. É nesse momento que você vê a graça de Deus na vida de Paulo e Silas. Quando o carcereiro desceu às prisões inferiores, ele percebe que todos estavam ali. Ele fica trêmulo, assustado com tudo que estava acontecendo e pergunta para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Que é justamente o verso-chave desse capítulo 16. Paulo fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O carcereiro leva Paulo, cura ali, passa remédio nas feridas de Paulo, dá-lhe comida e quando o dia começa, as autoridades mandam soltar Paulo e Silas. E eles agora, mostrando-se que eram cidadãos romanos, exigem que as autoridades vão até ele para que pedissem desculpas por tudo aquilo que tinha feito. As autoridades assim fazem e Paulo parte na sua sequência de viagem missionária. O capítulo 17, Paulo chega, depois de passar por Anfípolis e Apolônia, chega a Tessalônica. E nessa cidade, alguns expositores dizem que Paulo não passa apenas as 3 semanas que Lucas relata, e sim meses. As 3 semanas aqui é o resumo do que aconteceu no final. Paulo reúne e por 3 sábados seguidos debate e fala sobre a grandeza de Jesus e a ressurreição. Houve um alvoroço na cidade. Paulo e Silas têm que fugir da cidade para não morrerem, de modo que eles vão até uma cidade chamada Bereia. E nesta cidade, chamada Bereia, Paulo elogia aos homens que ali moravam, porque enquanto ele falava da lei, das escrituras, eles confirmavam através dos escritos tudo aquilo que Paulo abordava. E houve grande conversão nessa cidade. Deus operava maravilhas através de Paulo, através de Silas e através de Timóteo. Os judeus, após saberem que Paulo agora estava em Bereia, os judeus lá de Tessalônica perseguem ele em Bereia também, e Paulo tem que ir até a cidade de Atenas. Lá no Areópago, uma construção parecendo um ginásio, Paulo debate com os filósofos chamados epicureus e estoicos. E lá ele fala da ressurreição e grandeza de Deus. Deus opera poderosamente. Muitos até chamam Paulo. Tem uma situação bem engraçada no versículo de número 18, que quando os filósofos viam Paulo falar, falaram assim, quem é esse tagarela? Paulo falava muito, ele tinha prazer de testemunhar do poder de Deus. Mas Deus era com ele e muitas coisas iam acontecendo, de modo que muitos homens, apesar da zombaria, quando Paulo fala da ressurreição, muitos homens ali deram crédito à voz do Espírito Santo e se converteram. Desse momento em diante, Paulo vai para Corinto. E lá em Corinto, muitas coisas acontecem também. É nessa cidade que Paulo conhece Áquila e Priscila. Áquila era um judeu que tem que fugir de Roma pela perseguição de Cláudio, levando
consigo a sua esposa. E aqui Paulo, conhecendo eles, eles se tornam grandes discípulos e ajudadores da obra de Paulo. Eles trabalham com tendas e Paulo agora passa a ajudá-los na construção de tendas. Depois de ter passado por essa região, Deus testificava por cada cidade as pessoas que Paulo estava ali agregando à igreja. O Espírito Santo trabalhava de forma tremenda e esta segunda viagem missionária foi muito produtiva. É nessa segunda viagem missionária também que entra um certo Apolo, um homem que era poderoso na palavra e ajuda Áquila e Priscila ali na pregação do evangelho, testemunhando os irmãos, a graça de Deus, fortalecendo a igreja. Essa segunda viagem missionária foi muito produtiva, de forma que Paulo ali viaja por toda a parte da Europa, pegando de Macedônia, lá em Filipos, até Corinto, fechando esse ciclo aí, viajando por toda a parte central da Europa, testificando a graça do Senhor a todos. Deus operou poderosamente através da vida do apóstolo Paulo. Para entender mais sobre a viagem do apóstolo Paulo, nós temos aí o texto do capítulo 16 até o capítulo de número 18. É o pano de fundo de Atos que nós compreendemos melhor essa trajetória. Nessa segunda viagem missionária também, Paulo produz duas epístolas, 1º e 2º Tessalonicenses, que é fruto das perseguições que ele sofreu indo para Corinto e escrevendo de Corinto para os Tessalonicenses, que fala do arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que com esse vídeo você tenha aprendido um pouco mais sobre a vida desse apóstolo tão amado. Se você gostou desse vídeo, acesse o nosso canal. Curta, compartilhe e se você não for inscrito, se inscreva para que você possa receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.